Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, entrevistas. Hoje teremos o privilégio de conversar com João Vicente Fontela Goulart. Vamos revisitar a vida do nosso convidado após o retorno ao Brasil em 1976, após exílio da família no Uruguai. Vamos conhecer o Instituto João Goulart, que nosso convidado preside. Vamos também conhecer sua obra publicada em 2016, Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. Vamos também conhecer os projetos do nosso convidado como pré-candidato à presidência da República nas eleições de outubro de 2018. João Vicente Goulart nasceu no Rio de Janeiro em 1956 e é um filósofo, escritor e político brasileiro. É filho do ex-presidente da República, João Goulart, e de Dona Maria Teresa. Viveu parte de sua infância e adolescência no exílio, no Uruguai, ao lado dos pais. Aos 19 anos, em 1976, voltou ao Brasil. Foi deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, da qual foi seu fundador, ao lado de seu tio, Leonel Brizola. Fundou e é o atual presidente do Instituto João Goulart. Atualmente, é pré-candidato à presidência da República pelo partido Pátria Livre. Muito obrigado, João Vicente Goulart, por ter aceito ao nosso convite. Antes de formular minhas indagações, gostaria de registrar que, além da figura histórica de seu pai, João Goulart, que lutou por um ideário nacionalista e desenvolvimentista, ele, em 15 de dezembro de 1961, sancionou a Lei 3.998, que autorizou a criação da Universidade de Brasília. Portanto, João Goulart faz parte também da história da Universidade de Brasília. Meu caro João Vicente Goulart, em 1964, quando tinha 9 anos, acompanhou seus pais no exílio no Uruguai e retornou com 19 anos ao Brasil. Poderia destacar as suas atuações após o seu retorno ao Brasil? Olha, para nós saímos com 7 anos, na verdade, em 1964, e o exílio é uma palavra que a gente não conhece, é pouco conhecida na infância, não é? O exílio realmente é um sacrifício muito grande, é um estado que mantém a gente longe de sua pátria, de seus amigos, de suas pessoas, de sua relação com a identidade nacional. E nós sofremos bastante, a família sofre bastante nesse período, uma vez que o exílio se prolonga mais do que o tempo. Eu sempre digo que a gente aprende a ser aves migratórias no exílio, porque nós, primeiramente, estivemos no exílio do Uruguai, fomos muito bem recebidos. O Uruguai era uma democracia que não tinha ainda em sua história processos de golpes ditatoriais, e o povo uruguaio, naquele então, tinha orgulho de ter o presidente democrático do país dentro das suas fronteiras, dentro do seu povo. Mas aquilo que nós pensávamos num primeiro começo, em 1964, que seria apenas uma das tantas quarteladas que o Brasil já tinha tido na sua história, prontamente nos demos conta, meu pai se deu conta de que aquilo era um golpe planejado, executado, inclusive pelo Departamento de Estado americano, que interviu no golpe de diversas maneiras. E, naquele momento, se repetiu
cai o Brasil e posteriormente cai a Argentina, cai Chile, cai Peru, cai Bolívia, cai Equador, ao ponto de, em 76, quando meu pai falece no exílio e nós retornamos em dezembro, a América Latina toda era governada, todos os países latino-americanos eram governados por ditaduras militares extremamente violentas contra os direitos humanos, contra os direitos das minorias. E nós aprendemos, por isso que eu digo aves migratórias, nós passamos pelo Uruguai, nós passamos uns meses pelo Paraguai, depois pela Argentina, e a pressão era tão violenta em certo momento que nós eu acabei estudando na Inglaterra quando meu pai faleceu. Então, o exílio é muito duro, né? O exílio é essas lutas de sobrevivência, vamos dizer assim, porque ali apareceram posteriormente Operação Condor, Operação Escorpião, operações entre as forças paramilitares que construíram uma espécie de cooperativa do terror, não é? Porque uniram as informações entre os serviços secretos das ditaduras, e não foi só isto. Depois eles trocaram informações, trocaram prisioneiros e passaram a matar e a exterminar prisioneiros de pessoas que apenas estavam no exílio defendendo uma ideia, defendendo o seu posicionamento político e lutando contra aquilo que tinha se instalado na América Latina, que era essas ditaduras violentas que cercearam os direitos humanos, a liberdade, o habeas corpus, fecharam o Congresso Nacional, enfim. Todos nós sabemos o que acontece numa ditadura dessa. E nós voltamos em 76, eu voltei para enterrar o meu pai, morreu no exílio, se tornou o único presidente constitucional desse país a morrer no exílio, lutando pela liberdade e lutando pelos direitos dos trabalhadores, que é uma essência trabalhista. Ele era um homem profundamente do movimento trabalhista, herdeiro de Vargas, não é? Da Carta Testamento, e do processo todo de direitos trabalhistas que vinham sendo adquiridos, inclusive o 13º salário é do presidente João Goulart também. Nós temos que ver que esta perseguição faz parte do exílio. Agora, na nossa volta, nós voltamos para enterrar o meu pai, voltei depois para o Uruguai para ver algumas coisas, e em 79 presenciamos a anistia política. E nós já naquele momento, em 1977, o Brizola foi expulso do Uruguai, porque também se tornou uma ditadura e a perseguição foi muito grande. Nós ajudamos ele a sair daquele momento, de sua expulsão, e construímos o primeiro congresso internacional com os exilados em Lisboa, que chamou-se a Carta de Lisboa, que era para retomar o trabalhismo, retomar o PTB. E em 79 veio a anistia, eu fui buscá-lo no Paraguai e nós fundamos o Partido Democrático Trabalhista após o meu retorno. Fui eleito deputado, depois, posteriormente, fui ajudá-lo no Rio de Janeiro, concluí o meu mandato, não fui mais candidato. Depois, no segundo momento, fui ao Rio de Janeiro, fomos subsecretário de Agricultura lá, trouxemos o Banco da Terra para os pequenos agricultores do Rio de Janeiro. Fui presidente do Instituto de Terras, o ITERJ, do Rio de Janeiro. Titulamos o primeiro quilombo nacional, que chama-se o Campinho da Independência, no município de Paraty. Fomos nós que titulamos o primeiro quilombo com título de propriedade, foi feito no Rio de Janeiro. Então nós temos uma luta aí política grande. Posteriormente, hoje, nós fundamos em 2004 o Instituto Presidente João Goulart, com o intuito de resgatar as lutas políticas nacionalistas, as lutas trabalhistas daquele momento, porque, como todos nós sabemos, após 64 houveram 21 anos de ditadura. E a ditadura, evidentemente, esconde do processo histórico a verdadeira história do por que caiu o governo do presidente João Goulart. Então, esse resgate é um resgate difícil, porque o governo João Goulart foi o único que não preparou a sua saída.
os documentos do governo, as coisas do governo ficaram nas gavetas do Palácio, dos ministérios, no momento do golpe de Estado. Então, esse resgate vem sendo um grande desafio para nós, mas temos cumprido a missão com dignidade, com muita luta. Nós já fizemos 2 filmes, né? Um com a TV Senado, chamado Jango em 3 Atos, que conta um pouco a história do golpe. Fizemos outro filme recentemente, já faz uns 3 ou 4 anos, com o Canal Brasil. Nós fizemos um documentário chamado Dossiê Jango, que trata sobre a morte dele, que até hoje existe uma investigação aberta no Ministério Público, que nós estamos esperando, o Ministério Público está esperando uma oitiva dos agentes americanos que teriam participado dessa operação. Então, e o projeto maior que nós temos, não é, era a construção do Memorial da Liberdade e da Democracia, Presidente João Goulart, a última obra do professor Niemeyer para Brasília, mas esse projeto nós haveremos de revisitá-lo porque o que nós estamos vendo hoje no nosso país, dessa entrega não somente da nossa intelectualidade, da nossa educação, como também das nossas riquezas primordiais de nosso subsolo, de nossa Amazônia, de nossa plataforma azul, a Amazônia Azul, que é a nossa plataforma continental com as suas 200 milhas, o pré-sal, enfim, minérios que nós temos aí estratégicos. Nós haveremos de resgatar essa luta e mostrar aos brasileiros que ainda há tempo para retomar o Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já com essa interessante e histórico depoimento, né, do nosso caro João Vicente Goulart. Até já! Voltamos com essa interessante conversa com o João Vicente Goulart. João Vicente, em 2016, publicou o livro Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, que foi indicado para o Prêmio Jabuti. Poderia destacar os principais pontos desse livro? Sem dúvida, o livro foi um livro que já estava pensado há muito tempo e é mais do que nada um tributo ao pai. Não é? Nós lançamos em 2016, exatamente em dezembro, que era os 40 anos da morte de meu pai, o presidente João Goulart. E o livro tem um recorte, professor Isaac, muito determinado, muito fixo, vamos dizer assim. O recorte temporal ele é bem específico. O livro começa no dia 1º de abril de 1964, que é o golpe quando começa, e o primeiro capítulo, evidentemente, é um relato do ponto de vista de uma criança de 7 anos que está na Granja do Torto e que vê uma movimentação diferente e 2 dias depois está em outro país completamente diferente. Tanto é que termina no dia da morte de meu pai. Ele não vai além, ele tem um caráter político, porque paralelamente ao relato do dia a dia de uma família que presidiu o Brasil e que passa para o exílio, de 64 a 76, paralelamente, também existe uma parte política que é como a família vai enfrentando as mudanças de países, os fatos políticos importantes que sucederam no Brasil ali dentro, como, por exemplo, em 68, a tentativa da Frente Ampla, quando o Lacerda chega dentro da minha casa e chora quando eu mostro os cadernos para ele que eu estava estudando em espanhol. O pai chama e diz: "Ó, aqui, governador, primeiro quero lhe mostrar que meus filhos estão estudando espanhol por sua culpa, mas já que o senhor quer, vamos fazer a Frente Ampla em nome do Brasil. Depois nós vamos acertar as nossas diferenças." Então, assim como isso, a volta do Perón, quando nós estivemos com ele em Puerta de Hierro, mas, essencialmente, o livro é um livro que
que transcorre no dia a dia familiar, os diálogos, as preocupações, as saudades que a família tinha, as difíceis vezes que um presidente, por exemplo, nós estávamos no Uruguai e tinha brasileiros que o conheciam na rua e atravessavam a rua por medo de serem vistos ou fotografados, enfim. É um livro que, essencialmente, ele resgata a parte humana de Jango, que outros livros de história da academia não têm essa visão, porque exatamente não tinham essa convivência diária. Então, relata o Jango ser humano. E isso foi um tributo aos 40 anos de sua morte que eu tinha que fazer. E, para nossa surpresa, foi muito bem aceito. Já está na 3ª edição. Ele ficou entre os 10 melhores livros do Prêmio Jabuti. E foi uma grata surpresa para nós. E mais uma realização com o apoio do Instituto, porque tem relatos de documentos que nós já recolhemos, fotos do SNI com ele numerado, também conta uma parte de como éramos vigiados nesse período, traz relatórios de agentes, fotos Enfim, é um livro que traz à luz a parte humana do presidente João Goulart no exílio. Poderia analisar a atual conjuntura do país e na qualidade de pré-candidato à presidência do Brasil, da República do Brasil, pelo Partido Pátria Livre, quais seriam as prioridades de seu governo? Posso, claro que sim. Olha, sem dúvida alguma, nós entendemos que o próprio resgate de Jango se dá num momento muito importante. Eu sempre digo o seguinte, o golpe de 64, lá atrás, ele se dá contra um projeto de nação, um projeto nacionalista. E esse projeto nacionalista era sustentado onde? Nas reformas de base. Não essas reformas que nós estamos vendo aqui, que são reformas entreguistas. Eram as reformas de base. Era a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma urbana, a reforma educacional, a lei de remessa de lucros, a reforma bancária, a defesa das empresas estatais como instrumento de desenvolvimento social. E nós estamos vendo hoje o entreguismo se acelerar tão rapidamente que nós estamos perdendo a nossa identidade, a nossa força. Esta ideia de que o Estado mínimo é pregado pelo neoliberalismo, isso é uma vergonha. Nós estamos entregando a nossa educação, estamos entregando o nosso petróleo, estamos entregando a nossa soberania, estamos entregando a nossa Amazônia, estamos entregando a nossa base de Alcântara, estamos entregando as empresas estratégicas, estamos entregando a nossa esperança. Então, eu sou muito honrado, tenho muita honra que o Pátria Livre tenha entendido que o meu nome pudesse unir estas lutas para serem propostas ao Brasil. Nós somos o único partido, quero dizer, professor Isaac, que enfrenta e que prega abertamente o enfrentamento com o capital financeiro. Nós não podemos mais, vocês que nos escutam, o Brasil não pode mais viver como uma economia dependente e subjugada ao capital financeiro. Nós estamos pagando 400 bilhões de reais de juros da dívida pública. Nós temos, além disso, nós temos o 175 a 178 bilhões que o Brasil paga de royalties e remessas de lucros para o exterior. Isso se supõe ainda que nós temos quase 500 bilhões de incentivos fiscais a montadoras e a empresas estrangeiras para exportação. Então, nós do Pátria Livre somos o único partido que dizemos claramente, temos que fazer um enfrentamento com o capital financeiro. Se nós não sentarmos com o capital financeiro e dermos um basta à sangria de nossa economia, nós não teremos recursos para a educação, para a saúde pública, para a segurança, enfim, nós não teremos recursos para construir um Brasil de oportunidades. Um Brasil que esse governo engessou por 20 anos, não é? Nós temos 2 milhões de brasileiros que
que é o crescimento de nossa população. Em 20 anos são 40 milhões. Como é que com um orçamento engessado você vai distribuir educação, saúde pública com orçamento engessado? E outra coisa, nós temos que ter a certeza de que o capital financeiro tem que sentar à mesa para negociar o destino do Brasil. É o futuro de nossas crianças, é o futuro da nossa esperança de tirar o Brasil desse atoleiro que se encontra. Nós, se pegarmos índices aí de 95, que são os índices que nós temos, de 1995 a 2015, o Brasil pagou 6 trilhões e 500 bilhões ao capital financeiro que nada produz. E outra coisa, nós temos que combater o monopólio financeiro. Porque para nós, sinceramente, professor Ivan, quando se fala em economia, para nós economia não chama-se mercado financeiro. Economia para nós é índice de desenvolvimento humano. Nós não podemos compactuar que o Brasil tenha uma elite, né, que ganha milhões de reais por ano e uma grande parte de nossa sociedade que tem índices de desenvolvimento humanos comparáveis à Serra Leoa. Nós não podemos mais aceitar isso. O Brasil é um país de todos e não daqueles que tenham mais. O PPL, o Partido Pátria Livre, é o único partido que está falando isso e que pretende enfrentar o capital financeiro. Professor Isaac, há 20 anos atrás nós tínhamos 30 bancos privados. Hoje nós temos 4 bancos privados que detêm 75% dos ativos nacionais. Isso não pode ser. Eles falam em livre comércio, mas querem monopólio do crédito. Então você baixa a taxa Selic a 6,50 e eles emprestam a 400. Então nós temos que enfrentar o sistema financeiro. E essas reformas, nós vamos revisitar as reformas de Jango para atualizá-las e colocá-las em prática. Eu acho que somente o povo, como dizia Jango, o povo na praça que é do povo e ao povo pertence, nós conseguiremos implantar essas reformas nacionalistas e devolver ao Brasil a quem pertence, que é o povo brasileiro. Dentro desse seu depoimento, né, eu queria registrar que nós temos um grupo de estudos socioeconômicos no Movimento 2022, o Brasil que Queremos, que é coordenado pela doutora Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. E temos discutido muito que é fundamental, sem dúvida, que nós analisemos, saibamos, seja transparente, sem porque dúvida. Não sabemos a quem devemos, não sabemos a quem estamos pagando a nossa riqueza. Nós concordamos plenamente na auditoria da dívida pública, mas não podemos esperar, uma vez eleitos, o tempo dessa auditoria. Nós concordamos com a auditoria, mas vamos sentar e repactuar antes de termos essa auditoria concluída. Perfeito. João Vicente, o Movimento 2022, o Brasil que Queremos, pretende envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem para os jovens que nos assistem? Como não? Claro. Eu acho que o país necessita não somente dessa pujança do pensamento jovem, quanto precisa de colocá-los à frente do debate do desenvolvimento social, político e econômico de nosso país. Eu acho que nós devemos trazer os jovens para o debate, porque uma das coisas, professor Isaac, que a ditadura fez, além das piores coisas que a ditadura fez, além do que nós já sabemos de perseguições, torturas, mortes, desaparecimentos de pessoas sob a tutela do Estado brasileiro, uma das piores coisas que fez foi 2 gerações, durante esses 21 anos, ficaram sem informações políticas, ficaram como anestesiadas nesse país
do que é pátria, do que é cidadania, do que é, principalmente, a defesa de nossas riquezas, de nosso patrimônio. E eu acho que isto, os jovens têm uma obrigação muito grande. Eu fico muito triste, por exemplo, quando eu vejo jovens pedindo o retorno da ditadura. Isto é uma loucura. É porque nenhum deles teve a sua mãe presa e torturada num cárcere, não teve um irmão desaparecido. Isso é uma loucura. Nós temos a nossa democracia. A democracia, apesar de todas as suas erros, muitas vezes, e nós temos que pensar que é o único sistema que pode conduzir os pensamentos adversos dentro de um caminho a ser prosseguido conjuntamente. E nós entendemos que a democracia, nós temos que poli-la. E nós pregamos, por exemplo, e o que é evidente que nós estamos vendo é que essa democracia representativa é o que nos levou a tudo isso. Nós temos que pensar numa reforma eleitoral, porque esse Congresso que aí se encontra, em nome da democracia representativa, já não mais representa o povo brasileiro. Hoje, para chegar a uma Câmara Federal, evidente que com suas exceções, mas custa 15, 20 milhões para eleger um deputado federal por São Paulo. E claro que esse deputado que se elegeu com fontes de recursos de empresas multinacionais, ele não representará o povo, ele vai ser um despachante da empresa, criando subsídios, criando uma série de coisas que são contra a nação brasileira. Então, a você, jovem, vamos pensar de manter a nossa democracia e manter a nossa democracia polir a democracia, fazê-la mais participativa. Eu acho que nós temos que ter um congresso e os sindicatos, os movimentos sociais, os movimentos da sociedade civil com mais voz dentro dos orçamentos, dos ministérios, das autarquias. Eu acho que nós temos que fazer esse grande resgate e rever, não é? Porque esta democracia representativa está derretendo as nossas instituições, o nosso judiciário, o nosso executivo, o nosso legislativo. Então temos que pensar numa grande reestruturação de construirmos uma democracia representativa. Infelizmente, nós já esgotamos o tempo do nosso programa. Gostaria de agradecer ao nosso convidado, João Vicente Goulart, a oportunidade dessa interessante e histórica conversa e desejar todo sucesso na sua campanha eleitoral. Muito obrigado, professor Isaac Reutemann. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco por esse momento. E não perdamos nunca a esperança. O Brasil é nosso e nós haveremos de reconquistá-lo. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Nós voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!